Jesus vai nos pedir, além de uma vida de santidade, além de uma vida de missionariedade, que sejamos sal e luz, né? É como que vai aumentando o checklist dos pedidos, vai aumentando a complexidade da missão de ser cristão, vai aumentando o grau de dificuldade. Muitas vezes, quando percebemos o cristianismo, a princípio e à primeira vista, se parece um moralismo. O que é um moralismo? Será que o cristianismo é em si um moralismo? Vamos ver um pouco isso. A gente vai analisar essa questão do ser sal da terra, ser luz do mundo, iluminados pelo um dos evangelhos mais fantásticos, tá? Uma das passagens mais fantásticas da Bíblia, que é o sermão da bem-aventurança, ou das bem-aventuranças. E não simplesmente o sermão das bem-aventuranças em si, mas o prolongamento dessa passagem bíblica. Jesus vai falar as 8 bem-aventuranças e depois ele vai prolongar, como que deu uma palavra geral e depois ele vai chamar algumas pessoas no canto, como que em particular. Ele dá uma palestra para um grupo maior de pessoas e depois ele vai chamar alguns no canto. E essa é a passagem que nós vamos ler agora. Ele termina o sermão da bem-aventurança assim: Felizes vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, vos caluniarem, tudo por minha causa. Ficai contentes e alegres, pois vosso prêmio é o céu. Pois vosso prêmio no céu é abundante. Da mesma forma, perseguiram os profetas que vos precederam. Ele para aqui. Depois do canto, com outro grupo, ele vai falar o seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o gosto, com que salgarão? Somente serve para ser jogado fora e para que as pessoas o pisem. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Não se acende uma lamparina para tapá-la com uma vasilha, mas para colocá-la em um candelabro, a fim de que brilhe e ilumine todos que estão na casa. Brilhe vossa luz diante dos homens, de modo que, ao ver vossas boas obras, glorifiquem o Pai. Vamos lá. Como eu disse, vai aumentar o grau de complexidade. Vamos pegar essas duas analogias, tá? Que Jesus vai fazer com o sal e com a luz. Para que presta o sal? O sal, ele vai ter duas funções. Uma, até aproximadamente o século XVII, tá? E outra vai se agregar depois do século XVII, depois de 1600 e pouco. O sal, ele servia não apenas para dar gosto às coisas, para temperar as coisas. O sal serve até hoje para conservar os alimentos. Se você for na Argentina, aqui vizinha da gente, a Argentina foi o grande território de charque do mundo. Você pegar o primeiro metrô da América, foi na Argentina, em 1910. Ó, a Argentina, no iníciozinho do século XX, tinha mais biblioteca do que Londres e tinha mais teatro que Paris. Por quê? Porque lá tinha a cultura do charque. Eles matavam o boi, charqueavam a carne e exportavam para o mundo inteiro. Depois,
em 1850, com o advento da eletricidade e da geladeira a amônia, não tem necessidade de comer charque. Então a Argentina foi caindo em decadência. O sal não vai ter uma importância só aqui no século XIX, só nos meados do século XX. O sal vai ter uma importância no mundo romano, o sal vai ter uma importância no mundo grego, de uma tal maneira que a principal via romana, que tem quase 1000 quilômetros, se chama Via Salária. Inclusive, lá nessa famosa Via Salária, tem as catacumbas de Priscila, que era uma senhora romana. Essa catacumba estava abandonada e os cristãos, os neocristãos, faziam culto à missa nessa catacumba. E tem pinturas belíssimas dos neocristãos. O que era o sal? O sal era verdadeiramente a primeira moeda da humanidade. Daí que vem a palavra salário. Então o sal é algo que não dá sentido apenas ao alimento. O sal, ele traz o sentido de valorar, de dar valor. O sal é algo que conserva e dá sabor às coisas. E aí a gente pode pegar o que é o leigo no mundo, né? Se o leigo perde o seu sabor, com que conservará o mundo? Agora, a analogia da luz, se você achou o sal interessante, a analogia da luz é muito mais esplendorosa. A luz dá um sentido de conforto, primeiro. Os teóricos das sobrevivências das selvas falam o seguinte: se por acaso um dia você se perder e ficar na mata durante a noite, a primeira coisa que você tem que fazer é uma fogueira, porque a luz e o calor vão reanimar o seu espírito. É assim muitas vezes em Petrópolis, né? Em Petrópolis, sexta-feira é o único dia que eu não trabalho à tarde. Eu trabalho à tarde, segunda, terça, quarta, quinta, sexta não. Aí você pode falar, pô Bruno, mas todo mundo trabalha à tarde. É porque eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. O único dia que eu trabalho de manhã e à noite é sexta. Então eu trabalho de manhã e sexta eu vou por curso. Já viu às vezes quando eu chego no curso com a cara meio amarrotada? É porque muito provavelmente eu dormi a tarde inteira. Eu cheguei em casa, muito obrigado, querida. Eu cheguei em casa por volta de meio-dia, tá? Minha esposa não está em casa, o João também não está em casa, está eu e meu gato, Ramsés. O que eu faço? Eu troco de roupa, boto meu pijama azul e durmo até as 5 da tarde. Porque senão eu não consigo trabalhar sábado. Sábado eu trabalho também. O que acontece às vezes em Petrópolis? Petrópolis é um lugar propício para dormir. Na verdade, eu acho que todo lugar é propício para dormir, desde que se tenha sono. Mas Petrópolis é fantástico. Porque Petrópolis, a possibilidade de estar abaixo de 20 graus é quase 90%. Mesmo no verão, Petrópolis de manhã e à noite, 20 graus tu vai ter. Agora, a possibilidade de estar 10, 9, 7, também é muito bom. E aí quando você chega em casa, cansado da semana, deita no sofá e coloca aquele cobertor por cima, pesado, você é capaz de ronronar, como um gatinho. O calor que o cobertor vai te dar também um conforto como a luz. Assim é a luz. A luz, quando a treva está dominando e você liga apenas a tela do seu celular, aquilo já te traz uma
libertação. Agora, como ser sal da terra e luz do mundo? Meu Deus do céu, né? Que imperativo, que pedido é esse? Porque olha só, eu já sou batizado, eu já tenho o sacramento da crisma. Jesus e a igreja já me pedem a santidade. Eu devo ser o quê? Santo. E agora, além de ser santo, além de levar essa água viva que eu bebi e me tornei, eu também tenho que ser sal da terra. Isso quer dizer, eu tenho que dar sentido ao mundo. E eu tenho que ser a luz do mundo. Brilhar. Meu Deus do céu. Aí a pessoa pode falar assim: pô, tem como se desbatizar? Porque está ficando difícil o negócio. Vai piorar. Vamos para Paulo. Vou até beber uma água para falar desse mestre. Quem me conhece aí dos cursos, né? Sabe que eu sou fã número 1 de Paulo. Nascido de mulher, ninguém é comparado a João Batista e Paulo, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui Filipenses 2:12. Portanto, meus queridos, Paulo falando, portanto, meus queridos batizados, que já devem ser santos, buscar a santidade. Portanto, meus queridos batizados, que já são sal da terra e luz do mundo. Ó, portanto, meus queridos, sede obedientes como sempre, não só em minha presença, mas ainda mais em minha ausência, trabalhando escrupulosamente em vossa salvação, pois Deus, quem, segundo o seu desígnio, produz em vós o desejo de execução. Você pega uma outra tradução, por exemplo, a de Jerusalém, vai falar que Deus produz em nós o querer e o executar. Tá? E isso vai mostrar um pouquinho aonde que eu quero chegar. Deus produz em nós o querer e o executar. E aí vem, para a gente colocar na nossa lista, tá? Batizado tem que ser santo. A vocação da igreja primeira é a santidade. Tá, sal da terra e luz do mundo. E agora? Fazei tudo sem protestar, nem discutir, e assim sereis íntegros e irreprováveis, filhos de Deus sem defeito, em meio a uma geração perversa e depravada, como a nossa, né? Diante da qual brilhais como estrelas no universo. Diante das quais brilhais como estrelas no universo. A nossa igreja é uma igreja muito parecida com a igreja de São Paulo, né? Aí a gente tem São Paulo de Rembrandt, tá? Tá lá no Museu do Hermitage, tá? Já fui no Museu do Hermitage umas 5 vezes pelo Google, tá? Vale muito a pena. Rembrandt é o mesmo que tem aquela pintura do abraço do pai, tá? O abraço do pai, filho pródigo, tá? A nossa igreja se parece muito com a igreja de São Paulo, muito, muito. Uma igreja pequenina, uma igreja perseguida. Hoje ser cristão é um ponto de contradição. Vamos viver a vida. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos colocar, né? Não ser cristão é muito mais fácil. O cristianismo é tal como uma porta estreita. Claro, gente. E aí que vem um pouco do que eu quero falar para vocês. O cristianismo é uma proposta.
proposta. Por mais que o padre tenha convidado o decanato inteiro para estar aqui, se cada pessoa que foi convidada para estar aqui estivesse, tinha gente até no mezanino. É uma proposta. A gente pode pegar isso nas interlocuções de Jesus, nas falas de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou para o jovem rico. O jovem chegou para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jovem, cumpre os mandamentos. Jesus meio que virou, continuou a caminhar. O jovem: isso eu faço desde minha tenra infância. Jesus vira, olha para aquele menino, olha em seus olhos, o ama e diz: queres ser perfeito? Então vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres, que eu estou aqui na porta te esperando. É uma proposta. E esse aceite é um aceite diário. Todo dia um amém. Todo dia eu quero. E não vai ser de uma hora para outra que a gente vai ser arrebatado como Elias. Talvez nunca, né? É um labutar, é um trabalhar, é um sim todo dia. Cansa. Porque além dos trabalhos que você tem no dia a dia, você ainda tem a igreja, né? Não deveria ser assim. Na verdade, o seu trabalho também deveria ser um prolongar da igreja. Não que você iria trabalhar com a camisa de Nossa Senhora, ou com um terço rezando o tempo inteiro. Não é isso. É você fazer o espírito de oração ali também no ambiente que você trabalha. Agora, o cristianismo de São Paulo é o nosso cristianismo, um cristianismo perseguido, um cristianismo muitas vezes acabrunhado, um cristianismo caluniado. Gente, tem coisa que recebe mais calúnia do que a Igreja Católica? Eu acho que não tem, não. Então o cristão é muito perseguido. O cristão está em evidência o tempo inteiro. O demônio rodeia como um leão a rugir, procurando quem devorar. Tem um autor francês chamado Fausto de Goethe. E ele vai falar sobre Santo Antônio do deserto, ou Santo Antão. É um romance, tá? E aí ele falando sobre Santo Antão. Quem é Santo Antão? Santo Antão é o pai dos monges do Oriente. Todo mundo aqui já ouviu falar de São Bento, né? São Bento copia Santo Antão e traz a vida monástica para o mundo ocidental. E aí o Fausto escrevendo, é um romancista, escrevendo sobre a vida de Santo Antão, ele vai falar que Antônio do deserto foi tentado durante toda a vida. O demônio aparecia para eles em sonhos, ou aparecia mesmo em corpo e alma, e tentava Antão todos os dias à noite. Ora, com comidas maravilhosas, ora com mulheres. O demônio todo dia o tentava. No final da vida, Antônio já meio morto, o demônio chega perante a cama e diz para ele: Antônio, verdadeiramente você me venceu. O demônio se retira, está subindo lá o eremitério. Quando o demônio vai fazer a curva, o Antão se joga no chão, ajoelha, levanta os braços e fala: finalmente me tornei um santo. Ao demônio: oi? O orgulho, né?
Então, o nosso cristianismo é muito parecido com o cristianismo de Paulo. Diário, perseguido, acabrunhado. Eu sei que eu sofro na faculdade. Você sabe que você sofre na sua família, em casa. Agora, Jesus nos pede ser sal da terra e luz do mundo. Paulo nos pede ser irrepreensíveis, como estrelas que brilham no universo. Como? Será que é um se vira nos 30? O evangelho de hoje. O evangelho de hoje é a chave para a gente desvendar esse mistério. Não é um fardo ou um moralismo. Seja sal da terra e luz do mundo. Jesus, ele vai nos dar o exemplo fez. O exemplo foi dado pelo próprio Cristo. E na nossa última palestra, nós vamos falar de Lucas 10. Eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Jesus vai nos dar um exemplo, morrendo, se entregando em morte de cruz. Mas o exemplo dele seria muito difícil de ser aceito ou perpetuado se não tivesse o sacramentum. Nós temos o exemplo, o que foi feito, como foi feito e por quem foi feito, e a maneira de vivenciar e abraçar o que foi feito através dos sacramentos. Então, não é um moralismo. O que seria um moralismo? Seria a diferença, como eu disse para vocês no finalzinho da colocação de manhã, você mandar fazer. Um chefe e não um líder. Como o nosso Senhor Jesus Cristo é um líder, ele verdadeiramente vai dar o exemplo, vai se entregar, vai se imolar, mas vai dar a possibilidade que eu e você bebamos da água viva e nos tornemos aquilo que verdadeiramente Ele é. E é por isso que São Paulo, no cume da sua pregação, vai falar: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Entra, nesse sentido, a graça divina. Essa é a diferença, gente, de um moralismo puro e simples, de um fardo puro e simples, de uma cangalha pura e simples para o cristianismo. Os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, são propostas e não fardos. São caminhos que se trilham e não imposições legalistas. Entende? Existe um abismo de diferença entre uma imposição de cunho moralista e a graça de Deus, que dá a possibilidade da pessoa executar aquilo que ela se propõe. E vamos combinar, né, gente? Basta olhar para a vida da igreja. Basta contemplar um pouco os heróis do cristianismo. Quem são os heróis do cristianismo? Os santos apenas? Não. Os santos sim, os mártires sim, mas muitas vezes os mártires e os santos anônimos. Quem sabe quem é? Ou que fez? Ou quem foi? Nesse sentido, é possível viver esse amor, porque nós temos uma graça divina, algo que nos dá essa possibilidade, exatamente como o evangelho de hoje: sem mim nada podeis
fazer. Ou você acha que é a força humana que faz Madre Teresa de Calcutá economizar dinheiro durante quase um ano para ter 20 segundos na televisão hindu e falar: olha, se você não quer seus filhos, dê para mim. Você acha que é a força humana que faz isso? Não é. É humanamente incapaz. O cristianismo nos impele a algo que humanamente é muito complicado, é muito difícil. Agora, se você colocar só a sua força humana, só os seus quereres humanos, quebra-se, né? Quebra-se. Pergunta para os padres se o seminário é fácil. Pergunta para os seminaristas se o seminário é fácil. Pergunta para os casados se a vida de casado é fácil. Nada é fácil. Agora, sem mim, nada podeis fazer. Olha que maravilha que é o cristianismo. Aquele que te chama, aquele que te dá o exemplo, te dá também, através do seu espírito, a graça de você viver aquilo que ele quer que você viva. Isso é fantástico. Ó, como eu disse, Jesus transforma o nosso eu, faz uma metábase. E aí sim, eu me torno capaz, humanamente, de conseguir aquele que ele me propôs. Porque se eu pensar, né, gente? O cristianismo, às vezes, muitas vezes, e quase sempre, é ilógico. Jesus paga uma dívida que ele não contraiu. Seria a mesma coisa que o Bradesco me ligasse e falasse assim: ó, Bruno, eu depositei o dinheiro na sua conta para quitar o seu carro. O dinheiro entrou e quitou o seu carro. Você não deve mais nada. Jesus é exatamente isso. Jesus vem pagar uma dívida que não foi ele que contraiu. E essa dívida é paga com o sangue dele. Olha, meu Deus do céu. Quem faria isso? Quem morreria pelo outro? Deus nos ama com seu amor e assim somos luz do mundo, né? Isso é um pouco de amar a Deus sobre todas as coisas. Entender que nós só temos a capacidade de amar o outro porque nós somos amados por Deus primeiramente. Deus é o amor. Ninguém aqui é o amor. Todo mundo ama, né? O pessoal do curso está cansado de ouvir isso. Todo mundo aqui ama. Ninguém aqui é a justiça. Todo mundo é justo ou injusto. Ninguém aqui é a bondade. Todo mundo é bom ou mal. Então ninguém aqui é o amor. Ou você ama ou não ama. Significa que esse atributo não é seu. Você não tem isso. Você utiliza isso. Você recebeu. Entender que esse processo de amar o outro só existe porque Deus nos amou primeiro. Então, quando você faz alguma coisa para a igreja, quando você se coloca a serviço do outro, quando você faz uma caridade, meu irmão, não é você, é Cristo em você. É o batismo verdadeiramente agindo através de suas forças. Esse dia eu estava com um amigo e ele foi lá em casa. E aí, fomos tomar um vinho. Aí ele falou assim para mim: não, Bruno, não falei para vocês isso, né? Não, Bruno, não vou tomar um vinho não porque eu estou na quaresma. Tá, ele acabou de invalidar o seu propósito quaresmal. O que ele devia ter feito? Tomado um pouquinho e não tomado mais. Porque quando eu sei que ele está em jejum, o propósito dele foi por terra. Acabou o propósito dele. Quando ele anuncia 7 mundos, que ele não está bebendo porque ele está fazendo a quaresma, o que ele quer que nós façamos? O que ele quer que a gente faça, na verdade?
que nós o adoremos como um santo, como alguém que está em momento de contemplação plena a Deus, grande e piedoso. Não, na verdade, ele invalidou o seu propósito. Quando você fala para alguém um propósito seu, invalida. É assim Deus, né? Deus nos dá a capacidade de amar. Quando amamos verdadeiramente, não são nossas forças, é a força divina em nós. E assim um propósito, né? Quando eu faço um bom propósito, eu tenho que colocar na conta de Deus, e não na minha conta. É muito fácil querer colocar na minha conta. Coloca na conta de Deus. Assim são os santos, né? Assim são os mártires da igreja. Se você pegar esse santo aí, ó, companheiro de José de Anchieta, São Palumique e seus companheiros. A igreja celebra São Palumique em fevereiro. São Palumique estava evangelizando o Japão. E a pena para quem era cristão era a morte. Morte como? Crucificado. Exatamente como Jesus. São Palumique é preso com 8 catequizandos. E os 8 são crucificados com ele. Um dos meninos fala para o padre: Padre, eu vou morrer exatamente como Jesus. Isso é uma força humana. Humanamente, todos nós estamos desesperados, chorando, gritando. Agora, é o Cristo. Vocês viram, há algum tempo atrás, a execução do Estado Islâmico de cristãos do rito maronita. Cristãos católicos de um rito oriental. Todo mundo lá de roupinha laranja. Foram decapitados. É a força humana? Não é. Claro, minha gente. Eu estou pedindo aqui para ninguém ser decapitado ou crucificado. Mas é só para mostrar a força que o cristianismo tem, quando se aceitam perfeitamente. Os santos mártires, né? Mais um, né? Mais um santo. São Francisco de Assis. Meu Deus do céu. Você tem que dar uma pausa, né? Gente, Francisco de Assis era um playboy. Meus amigos aí franciscanos, né? Francisco de Assis era um bom vivant. Francisco de Assis está no século XIII, no iniciozinho dos meados de 1230. Ele lutava pelo pai nas guerras comunais. Ele queria ser um cavaleiro feudal, um cavaleiro medieval. Queria glória, queria honra, queria mulheres, queria poder. Tudo que um jovem quer. Só que Deus queria outra coisa na vida dele, né? E ele foi dócil. Às vezes, as podas acontecem porque não somos muito dóceis, né? E falo por mim. São Francisco de Assis, ele vai lutar na guerra, é preso, fica 1 ano preso, volta para casa, quase morto, se recupera, vai para a guerra de novo, volta ferido, e aí ele escuta a voz de Deus: Francisco, reconstrói a minha igreja. E uma das maiores obras de Francisco foi a conversão de um outro santo, que também estava lutando nas mesmas guerras, né? Chamada guerras comunais. Esse santo, soldado como Francisco de Assis, foi preso, um ferimento na perna, um ferimento mortal. Chegou para a irmã que estava cuidando dele, uma irmã que estava em território inimigo, e falou para a irmã assim: irmã, me dê um livro para ler. E a irmã pegou a Bíblia. Naquele período, ter uma Bíblia para ler era um negócio assim. Primeira pessoa a saber ler.
Depois tem uma Bíblia para ler. É um negócio muito caro. Só que ele refuta. Ele fala, não, eu não quero ler a Bíblia. Eu quero ler a história de um guerreiro. A história de um cavaleiro, você não tem? A aventura de algum cavaleiro. De um guerreiro, de um soldado, como eu. E aí a irmã deu para esse soldado a vida de São Francisco de Assis. E ele se converteu. E é só o Inácio de Loyola, que fundou a Companhia de Jesus, tá? Que nos deu José de Anchieta. Estamos aqui agora. Essa é a igreja. Essa é a igreja de Deus. Uma igreja que não é um moralismo. Eu tenho o exemplo e eu tenho o sacramentum. Jesus que morre, mas deixa-nos a graça como um presente, para que possamos verdadeiramente ser aquilo que Ele é. Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Como a samaritana, bebeu da água e se tornou uma fonte de água viva. Aquilo que ela recebeu, ela se tornou uma missionária, uma evangelizadora. Tá. Muito bonito isso que tu disse, Bruno, muito legal. Gostei da história de Santo Inácio, não sabia dessa história de Santo Inácio, muito legal. A história lá de São Paulo Mic, também muito interessante. Mas e agora? Como que eu realizo tudo isso? Aí são outros 500, né? Aí é outra coisa. Tem o que Jesus nos pede, tem a igreja, que é uma proposta, e que você já recebeu pelo batismo, você quis isso, você foi crismado, você está aqui. Opa! Mas e agora? Como realizar esse itinerário? Como ser aquilo que você disse sim? Como ser um fiel batizado, verdadeiramente? Vida interior. Sem vida interior, qualquer teoria, qualquer doutrina, qualquer ensinamento caem por terra. Sem vida interior, o ensinamento se torna um moralismo. Basicamente. Sem vida interior, o cristianismo é pesado, os mandamentos são pesados, a missa é enfadonha. Claro que quando existe um processo de formação, falei para vocês que eu estava numa diocese agora, final de semana passado, e o padre estava lá 25 anos, e agora ficou emérito e veio um padre mais jovem. Ele falou, Bruno, eles nunca tiveram uma formação. O padre só fazia missa e quermesse. Missa e quermesse. Missa e quermesse. Vai ser a primeira formação em 25 anos. E o que eu vejo? Por que tem que ter uma formação? Porque aí a missa vai ter um outro sentido. Porque eu não vou imitar, eu vou conhecer. Então a vida interior, como fala Santa Teresa, é a porta do castelo. Você quer, de alguma maneira, seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu preciso de vida interior. Não adianta nada eu ir lá na Editora Vozes e comprar os melhores dicionários de teologia, se não é uma teologia orante. Senão a igreja, vamos combinar, a igreja vira uma formação técnica e teológica, vira uma universidade, vira um diploma, não é isso? Não, não é isso. E vamos combinar também, a igreja tem todos os pressupostos também para ser isso. O cristianismo católico é extremamente intelectualizado. Dificilmente você vai ver algum tema da igreja que não é estudado, discutido, falado.
murmurado. Você pega os documentos clássicos da igreja, meu Deus do céu, são documentos fantásticos. Eu lembro quando eu comecei a caminhar na igreja, lá por volta de 1994, eu fui fazer um curso no sítio, e aí tinha um padre dando uma palestra, e eu levantei a mão. Sempre fui bocudo, sempre, né? Eu levantei a mão e fiz uma pergunta. Só que eu fiz uma pergunta de maldade. Eu queria pegar o padre de qualquer maneira. Quando eu fiz a pergunta de maldade, o padre entendeu a intenção, ele percebeu que eu fui maldoso, ele respondeu e perguntou assim: meu filho, você tem o catecismo da Igreja Católica? Eu falei: não, padre, eu não sei nem o que é isso. Então tá, hoje tu vai conhecer. E a irmã dele pegou o catecismo e me deu de presente. Os personagens são Padre Luiz e Nancy. E hoje eu estou aqui. Então foi através da intelectualidade que eu me aproximei de Deus. Não foi uma experiência mística. Eu não me encontrei com Nossa Senhora. Foi através dos textos intelectuais da Igreja Católica, que me levam também a uma vida interior. Quando eu vejo um texto, eu consigo rezar lendo direito canônico. Nossa, direito canônico é belíssimo. Tem uma teologia fantástica, principalmente na parte que vai falar do povo de Deus, no tomo 2. É lindo, é de emocionar. Agora, cada um sabe como é que é a sua vida interior. Qual que seria aqui? Eu coloquei um breve itinerário. O que é um itinerário? Um caminho. Se você não sabe para onde vai, fica confuso, né? É um pouco da nossa meditação primeira, né? Quem eu sou? Qual é a minha identidade na igreja? Qual é a minha função? Qual é o meu munus? E aí, sabendo para onde eu vou, eu devo me munir para conseguir chegar lá, né? Por exemplo, eu venho para Magé. Eu já venho na Baixada, já falei para você, desde 1997. O primeiro curso que eu dei lá em Fragoso foi em 1997. Você não era nem nascida. Ó. E eu sei como é que é. O que tem aqui? Calor, muita gente sempre, movimento. Eu costumo dizer que é outra diocese. Sabendo como é, eu já trago ali um kit de sobrevivência na selva, né? Como se eu estivesse em Petrópolis. Se você está em Petrópolis, como é que você está lá agora? Gente com uma blusa dentro da bolsa. Primeira coisa, quando os estudantes vão para Petrópolis, eu falo assim: ó, quem é daqui de São José do Vale do Rio Preto? Quem é daqui de Magé? De Piabetá? Olha, kit de sobrevivência na selva, tá? Deixe sempre no seu armário, no seu carro, na sua bolsa, um guarda-chuva e um agasalho. Porque Petrópolis pode mudar o clima a qualquer momento. Eu sei onde eu estou e sei para onde quero ir. Eu sei quem eu sou. E agora? É um pouco do itinerário. Eu tracei aqui um breve itinerário, que também é um pouco do meu itinerário. Humildade, fé, esperança e caridade. Quero ser sal da terra e luz do mundo? Quero verdadeiramente viver o meu batismo? Quero ser um leigo consciente das minhas obrigações e dos meus deveres? Quero participar mais veementemente da igreja? Quero ser sal da terra e luz do mundo? Vamos lá. O que é humildade? Humildade vem de humus, né? Terra. Humilhe-se diante de Deus. Veja a grandeza de Deus e veja o que Ele fez com você. Eu quando olho, e aí é a minha vida, eu quando olho a minha vida, a palavra que eu tenho a Deus é gratidão.
Apenas. A palavra é gratidão. Eu gosto muito de agradecer, porque eu sou grato. Você vê a minha família, vê o que eu sou hoje, tá bom pra caramba, tô no lucro, né? Agora, veja o vaso de barro que você é. Veja o miserável que você é. E veja a grandeza de Deus. Veja de repente como Deus te preserva. Veja os amigos que a igreja te deu. Veja as oportunidades que a igreja fez com que você enxergasse. Veja as podas que o Evangelho foi fazendo na sua vida, olhando o Evangelho de hoje, lógico. Veja como o Senhor foi te fazendo sofrer às vezes, como eu falei na parte da manhã, debridando, né? Causa dor, causa sofrimento, mas aquilo vai ser renovado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então o princípio da vida interior é a oração. Como que eu aumento a minha fé? Humildade. Peça a Deus esse dom da humildade. Ser humilde é ser bobo? Não. Tá? Ser humilde é ter autopiedade? Não, isso é doença. Achar que você é o pior, achar que você é o mais feio, achar que você é o mais narigudo. Não. Achar que ninguém, só você que não consegue fazer, achar que você não é amado. Isso é outra coisa. Isso é autopiedade. Achar que você é coitadinho, isso não é humildade. Humildade é reconhecer que muitas vezes os seus braços são curtos. E tem coisa que você não alcança. Tem coisa que você precisa do braço do outro. Isso é humildade. Saber que tem coisas que você não sabe fazer. Saber que tem coisas que outras pessoas fazem melhor e com excelência. Isso é humildade. Ah, está falando o auge da humildade, Bruno Tamancolde. Não, eu sei onde me aperta o calo. Vamos lá. Crescer nas virtudes teologais. Então são as virtudes teologais mais a humildade. Vamos lá. Fé. Senhor, aumenta a minha fé. Como? E aí são os exercícios de piedade cristã, né? Qual o momento propício para aumentar a nossa fé? Os exercícios espirituais da Quaresma, que tem a sua culminância na Semana Santa. Qual que é uma tática para aumentar a nossa fé? Meditar sobre o sofrimento de Cristo na cruz. Quando você medita sobre o sofrimento de Nosso Senhor na cruz, e verdadeiramente acredita que esse ato foi feito por você, é muito interessante. Por isso que a Quaresma é um momento de retiro, verdadeiramente na igreja. É o momento de você parar e refletir sobre a cruz. Agora, a cruz é fantástica, né? Você pega a teologia da cruz, é um negócio incrível. Você pega a crucifixão, ou a crucificação, ao longo da história, sempre foi um sinal de miséria. Sempre foi um sinal de opressão romana, de exclusão, de maceração, de morte, de sofrimento. De exemplo, olha, não se meta com o Império Romano, hein? Não se meta com o Império. Olha com quem se mete com o Império, o que acontece? Jesus ficou muito pouco tempo na cruz. Normalmente, não se flagelava um futuro crucificado. É claro que não. Por que Jesus foi flagelado com violência? Porque Pilatos estava dando um jeito de soltá-lo. Pilatos não queria crucificar Jesus, tinha medo. Lavou suas mãos. Normalmente um crucificado, e isso é historicamente, se você pega a legião romana, tá?
que normalmente tinham 1000 soldados, daí que vem a centúria, o centurião, que são 100 soldados. Então, uma legião normal era formada de 10 centúrias, 1000 soldados. Você tinha ali o crucificador. Você tinha alguém que era um profissional em crucificar, porque aquilo servia de pavor com os povos dominados. Olha como é que os romanos matam os prisioneiros. E ali a pessoa podia ficar até 12 horas. Se você estuda um pouco da anatomia, né? O que é a água que sai do lado de Jesus? Cadê meu amigo da enfermagem, né? É o pericárdio, né? O que é o pericárdio? É uma bolsa que envolve o coração. Significando que o coração de Jesus, muito provavelmente, se esfacelou com o peso da cruz. Agora, que mal ele fez? Aquilo não era água. Aquilo era o pericárdio, a água do pericárdio, que é clara como a água. Que mal ele fez? Meditar sobre esse amor impactante. Nosso Senhor que transformou a cruz, que tal como Isaías 53 vai relatar, se cobre o rosto, homem das dores, experimentado no sofrimento. Ele transforma a cruz em altar. Olha, dá um novo sentido. Faz uma metábasis. A cruz é uma coisa e se torna outra com o cristão, de uma tal forma da gente ostentar a cruz no nosso próprio peito. Olha, você ostenta um sinal de vitória na cruz. Mas se você olhar o que é a cruz, é um sinal de morte, de derrota, de humilhação. Olha como Deus foi morto. Meditar sobre esse amor, que muitas vezes é loucura para uns, vergonha para outros, mas para nós é vitória. A cruz é vitória. Meditar sobre esse amor faz com que aumentemos a nossa fé. Esse é um caminho para a gente ser sal e luz. E às vezes, gente, o ser sal e luz, primeiro é em você, né? Lógico. Se você não é sal para você, se você não conserva o que você é, se você não dá sentido ao que você é, se você não é luz para si mesmo, você não tem como ser luz para ninguém. E aí meditar nesse amor é aumentar a fé. Claro, gente, que os problemas da nossa vida, como os problemas da samaritana, né? Muitas vezes esmagam as nossas certezas. Mas a fé é tal como uma luz num caminho torto, né? A luz num caminho torto, você acerta o caminho de acordo com a estrada. Vale a pena. Se a história de nosso Senhor Jesus Cristo, se a cruz, se a fé que é proposta por Ele, fosse uma historinha, eu seria o primeiro a não acreditar. Eu, chato do jeito que eu sou, eu seria o primeiro. Chegaria aí para o Dom Gregório e falar: Dom Gregório, me desbatiza aí que eu quero sair. Primeiro passo: Senhor, eu creio nesse amor. Esperança, tenho sede desse amor. Eu acredito nesse amor e eu tenho sede desse amor. Essa é a esperança. Eu acredito que o Senhor morreu verdadeiramente para me salvar, com o sacrifício redentor da cruz, transformou a cruz em um altar, um sinal de morte em sinal de vida e salvação, e eu quero isso para mim. E aí vem a caridade. Eu tenho a caridade efetiva. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer.
Sozinho eu não posso mais. Sozinho ninguém pode. Sem mim, nada podeis fazer. E a caridade efetiva. A caridade afetiva é eu querer esse amor que eu espero e que eu quero, que eu acredito. Quero, espero e acredito. E a caridade efetiva. Que cântaro que eu preciso deixar para verdadeiramente ser um leigo que assuma aquilo que o batismo me imprimiu. Um resumo, relembrando, vida interior, a porta do castelo. Como ser sal da terra e luz do mundo. Como viver nosso batismo. Humildade. Veja o que você é. Veja o que Deus é. Veja o que Deus te transformou. Seja grato a Deus. Como eu falei lá no início, né, da nossa segunda palestra. Está com problema? Senhor, me ajuda. Está feliz? Muito obrigado, Deus. Colocar as coisas aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Fé, esperança e caridade. Esse é um pouco do itinerário da igreja, de como viver verdadeiramente esse chamado à santidade. Vamos tomar um cafezinho, porque senão ninguém aguenta, né? A gente para um pouquinho, daqui a pouco a gente está de volta.